meus irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte e dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ou do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Senhor Deus, rendemos honras, glórias ao único e verdadeiro Criador, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, vir para arrebatar sua igreja, para tomar um povo que já foi preparado pelo precursor de sua segunda vinda. Por esta mensagem precursora que tem preparado o povo para o Senhor vir revelar os selos e logo vir e arrebatar aqueles para quem os selos foram revelados. Obrigado por sua força, por tudo que o Senhor nos dá, pela vida, pela graça, pelo amor. Enfim, obrigado, Senhor, por podermos te servir, por sermos um dos escolhidos, salvos pela graça através do sangue de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, pelos irmãos, pela fé, pelo profeta que o Senhor mandou, pela mensagem da hora. Obrigado, Senhor, pela primeira e segunda etapa que nos preparou para a terceira. Obrigado, Senhor, pela terceira etapa que nos prepara para o rápido. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vamos falar hoje sobre a suprema deidade de Jesus Cristo. Quase todos os títulos das mensagens que nós pregamos são tirados da inspiração que Deus deu ao profeta. Então, a gente não tem medo de pregar, de esclarecer essas coisas, porque sabemos de que fonte extraímos não só o título, que é chamativo, mas o conteúdo, a palavra, aquilo que está por dentro, que também é algo tremendo para nossa fé. Então a gente está sabendo onde está pisando. Num terreno firme, não estamos sobre areia movediça e nem tentando caminhar sobre gelo fino. Nós estamos caminhando num lugar seguro, firme. Quando se fala de etapas da mensagem do profeta, a gente caminha em lugar seguro. Primeira, segunda etapa é seguro, terceira é mais ainda.
Tudo foi autenticado, foi provado por Deus, foi vindicado pelo Espírito Santo. Então não temos medo de caminhar sobre a deidade de Deus. Não temos medo. Mais uma vez eu volto a dizer, talvez falhas na expressão sempre a gente tem, mas a crença, na verdade, é o real. E a gente sempre expressou unicidade, único Deus, é porque tiramos também da mensagem do profeta. Único Deus. Então aquele que é único, ele não tem mais ninguém com ele. Não tem nenhuma pessoa com ele. Ele é único. E esta expressão de único Deus está na revelação de Jesus Cristo, parágrafo 30. Mas eu quero falar, começando, acho que as pessoas estão precisando ler as eras de novo. De primeiro é assim, leia os selos de novo, para você saber o que aconteceu para o selo ser revelado. Então você tem que ler os selos de novo, começar aí, Deus em simplicidade, para você saber o que aconteceu para o selo ser revelado. Agora, para você saber sobre a deidade suprema, você tem que ler as eras de novo. E para começar a ler as eras de novo, você tem que começar na revelação de Jesus Cristo. Porque ali vai mostrar para você o único Deus, mas ninguém ao lado dele. Oh, mas não tinha um filho que ele criou, o filho era o renovo, era o rebento dele, que mostraria ele, porque ele nunca é visto. Ele é visto pelo seu renovo, pelo seu rebento, pelo filho, que saiu dele próprio. Entende? Esta é a forma que Deus criou para poder ser visto. Desde o princípio. Ele já tinha isso. Por isso, o irmão Brana disse que foi a primeira criação, foi Deus mesmo. Ele criou um meio para que as pessoas pudessem o identificar. Senão você diria, Deus, mas o quê? O vento, espírito, mas... Não, Deus, um homem. Deus, um homem. Ah, mas o homem é homem. Então, aquele ali era Deus. Não existe outro Deus além do Senhor Jesus Cristo. Não tem um Deus à parte de Deus. Não existe. Agora, eu não estou dizendo isto apenas para os trinitarianos e para os dualistas e para os unicistas. Eu estou dizendo isso aqui para o povo da mensagem, que está precisando. E tem hora que o povo da terceira etapa está precisando. Diz, eu creio na terceira etapa. Então você está precisando crer na deidade suprema. Porque a terceira etapa, ela é suprema. Ela não tem outra além dela. Não tem uma quarta. Não tem mais nada. Você chega ali, completou. É como primeira, segunda, terceira etapa. Primeira e segunda não estava completa, não estava perfeita. É como o homem, espírito, corpo, ele não está perfeito. O homem que é um espírito e um corpo, ele é um animal. Por isso ele é um bruto. Ele é mau. Ele arranca uma criança dos braços de uma mãe e mata. Porque ele é um bruto, ele é um animal. Ele não é completo. Para ele ser completo, ele tem que ter uma alma. A alma define o homem, do seu sentimento. Quando ele tem uma alma, então ele não dá um coice. Porque agora ele é diferente, ele tem uma alma. Ele vai saber medir as circunstâncias para poder dar uma resposta. Porque agora ele é completo. Ele é um homem. Ele não é apenas um corpo e um espírito. Corpo e espírito é a vaca, é o boi, é o leão, é o tigre. É um corpo, um espírito, no qual tem vida, mas não tem alma. Corpo e espírito, o era a serpente que estava no Éden. Irmão Brando disse, só faltava a alma.
para ela ser completa. Faltou a alma, não tinha alma. E por não ter a alma, também engana. E muitos pregadores são do jeito que era a serpente, do jeito que é um animal. Eles enganam. Por quê? Porque falta a alma. A alma define o homem. Ele diz, é um homem. Ele não é um homem faltando a alma, ele é um animal. E bruto ainda, sem entendimento. Porque isso é que são os animais, sem entendimento. E na criação de Deus, o mais sobressalente da criação animal foi a astuta serpente. Ela foi mais sobressalente dentro daquela criação animal sem a alma. Ela foi a superior. Mas quando Deus saiu da criação animal, somente com corpo e espírito, ele entrou na sua última criação, na sua obra-prima, que foi o homem. Este ele o fez diferente. O homem é feito diferente do cavalo. A mulher tem que saber, ela é feita diferente da fêmea do cavalo. Porque o homem é feito diferente do cavalo. O homem é feito com uma alma, na qual o cavalo, os demais animais, não têm alma. A alma então define o homem para ele ter sentimentos dentro em si, sentimento pelos outros, sentimento por si, sentimento pelos outros. A alma define isto no homem. Ele não é como os demais animais. O homem é tido como um animal de sangue quente, porque tem a alma. E isso é o que difere o ser humano dos animais. Ou então, a gente está precisando começar na revelação de Jesus Cristo. Você diz, creio na terceira etapa. E você crê que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus? Aí que está. E que não tem mais ninguém ao lado dele. Eu estou com a mensagem na mão. Eu estou certo que isso é verdade. Certo? Então, não adianta a pessoa dizer, eu conheço sobre deidade, e ter uma pessoa à parte, formando um Deus, criando outro Deus. Quando Deus criou a si mesmo, ele não criou outro. Ele criou a si mesmo, diz o profeta. Deus criando a si mesmo, era criando um renovo, um rebento, um filho, que estava saindo dele próprio, que era o Logos, aquela pequena luz branca, e que depois disto veio o homem, porque Deus também queria ser um homem. Mas tudo isso Deus já tinha em si, antes que houvesse um átomo, antes que houvesse ar, diz o profeta. E ele primeiro já tinha tudo isso em si, o que ele seria. Por isso ele queria ser visível, nós já estudamos sobre isso. E ele veio e trouxe o Logos, a pequena luz que saiu do próprio Deus. E o irmão Branham chama de rebento, é renovo, filho. Saiu dele. Agora, o que era aquele filho? A parte do pai? Não, ele era a manifestação do pai. Aquele filho era a revelação do pai, que é espírito. Como Deus, sendo espírito, nunca poderia ser visto, ele dizia, eu quero ser visto, eu quero ser tangível. As pessoas precisam me ver também. Então ele começou a criar a si mesmo, porque ele é eterno, ele é espírito. E sendo espírito, então nunca houve ninguém antes dele. Nunca ninguém o criou. Isto é Elohim. Nunca ninguém o criou. Certo? Então, depois disso, ele mesmo criou um corpo no qual ele podia se manifestar. Mas para criar esse corpo, para criar este ser, este rebento, este filho, que saiu
do próprio Deus, aquele filho só fazia o que o pai queria. Por quê? O pai é a vida. O pai é a vida do filho. O filho diz, ele diz assim, o filho não pode fazer nada a menos que veja o pai fazer. Ele diz, e tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Por quê? Porque não são dois. Não tem diferença, uma separação entre pai e filho. Deus, pai e filho, eu e meu filho tem uma diferença. Mas Deus não é assim, uma personalidade. O filho e a personalidade do pai. Deus não é assim. A unidade de Deus sempre foi simples. Nós aprendemos isto, que é real. Não é uma unidade composta de marido e mulher, que são duas pessoas. Mas Deus é simples. Ele e o filho é o que manifesta o pai. É como dizer, o pai é espírito, é que tem um filho, quem olhar em você vê eu. Que ninguém pode me ver, mas Deus criando a si mesmo, que é uma forma de ser visto. Amém. Eu não vou ficar direto nisso, porque falar sobre deidade vai muito tempo, e eu não vou precisar de muitas mensagens para poder explicar sobre deidade para um povo que já conhece deidade. Você conhece o único e verdadeiro Deus, acabou. Eu não vou tentar explicar sobre deidade para separar o filho do pai, porque isso não é deidade, isso é dualidade. Deidade não separa o filho do pai, o filho é a manifestação do pai. Não separa. Irmão Brana não tinha essa crença. Não tinha. Alguém disse que o irmão Brana tinha essa crença. Ele não tinha. Eu estou aqui com a mensagem dele na mão. É bom ter os livros por causa disso. É por causa disso que aí você pode dizer, não, o irmão Brana não tinha essa crença de um pai e um filho separado. Não tinha. Você quer ver? Bom, sobre esta leitura que fizemos em Apocalipse, capítulo 1, verso 4 em diante, irmão Brana fala aqui no parágrafo 21 da revelação de Jesus Cristo, agora todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o Alfa e o Ômega e o Todo-Poderoso, são títulos e descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Amém? Então todas essas descrições, porque se tivesse outro, se Jesus fosse um todo-poderoso, aí não pode haver outro todo-poderoso. Ou é todo-poderoso ou não é. Porque o todo-poderoso, ele é único. Entende? Quando você chega no Supremo, não tem outro, né? É o Supremo e acabou. Você pode perder as causas nos outros, na hora que você chega no Supremo Tribunal, se você ganhar ali, ganhou, se você perder ali, perdeu. Porque é o Supremo. E aqui você tem que entender a deidade suprema do Senhor Jesus Cristo, que não tem outro antes dele, nem depois dele, nenhum se formou, diz Isaías 43. Vou repetir, porque estes títulos aqui mostram tudo, descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Poderíamos colocar Pai, Filho, Espírito Santo, Rosa de Saron, Lírio dos Vales, Estrela Brilhante da Manhã, o preferido entre 10 milhares. São todas descrições de uma e a mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ver o que é que o profeta diz sobre este Senhor Jesus Cristo, o que ele é. Se tiver outro abaixo dele ou acima dele, o profeta vai falar, eu creio em profeta. Eu não creio em alguém que seguiu o profeta, eu creio no profeta. Entende? É muito bom as pessoas que seguem o profeta, mas elas podem sair pervertidas do outro lado, ensinando coisas que o profeta não ensinou, mostrando coisas que o profeta nunca mostrou. Então é preferível você voltar à mensagem do profeta e examinar.
Eu creio nos pregadores, mas é muito melhor crer na Bíblia. Que os pregadores podem ensinar o que eles querem, mas você volta na Bíblia, a Bíblia não muda, ela é aquela mesma. Aqueles que escreveram, aqueles 40 escritores que escreveram a Bíblia, escreveu e ficou escrito, e ninguém pode aumentar e nem diminuir. E eu creio nisso. Então você volte à Bíblia. Quando você não encontra guarida nos pregadores, volte na mensagem do profeta. Quando os pregadores ensinam dualidade ou trindade, volte à Bíblia. Quando você vai na mensagem do profeta, e dentro da mensagem do profeta, o pregador começa a ensinar um filho a parte do pai, sendo algo diferente, que não é a manifestação do próprio pai, então volte à mensagem. Volte à mensagem. Parágrafo 22, a revelação de Jesus Cristo. O Espírito de Deus, em João, se expressa assim. Como assim? Isso daqui, ó. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o todo-poderoso. Ele diz, o Espírito de Deus em João se expressa assim, para mostrar a suprema deidade de Jesus Cristo. Suprema deidade de Jesus Cristo. Isto é, o único e verdadeiro Deus. Amém? E para revelar a deidade como um Deus. Hoje em dia, há um tremendo erro, o qual ensina que há 3 deuses em vez de um. E quando não ensinam 3, ensinam 2. E que existe o Pai, que é uma pessoa, e o Filho, que foi gerado à parte, então é outra pessoa. Eles estão errados, e o profeta vai mostrar aqui, como ele mostrou na perguntas e respostas sobre Gênesis, que não é assim. O Filho, que é a criação de Deus em si mesmo, Deus criando a si mesmo, ele criou um filho, que é o rebento, o renovo, que saiu da eternidade, saiu daquele que é invisível, saiu daquele que é eterno, saiu daquele que ninguém pode apalpar, e diz, agora me veja, quem me vê a mim, vê o Pai. Era Jesus Cristo. Este é o rebento, que ele veio manifestar à nossa vista aqui há 2000 anos atrás, mas ele já existia antes como esse rebento, esse renovo, porque foi criado por Deus mesmo. E era por isso que Deus disse, façamos. Façamos. Por quê? Porque ele tinha 2 trabalhos. Eu sou espírito, então ele veio e fez o homem, espírito. Mas ele disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você quiser ver a semelhança do Pai, você não vai encontrar. Porque o Pai é espírito. Você não vai encontrar. Se você quiser ver o Pai, você tem que ver aquilo que mostra o Pai. A semelhança do Pai. Então olha no rebento, no renovo, no Filho, Jesus Cristo. Olhou no Filho, este é o Pai. Façamos o homem a nossa imagem. Quer dizer, se Deus é Espírito, o homem foi feito Espírito. A nossa semelhança. Então aqui tem o homem carne. Mas isso já estava em Deus. É que as pessoas fazem 2 e diz que Deus estava falando com o outro lá. Era exatamente o Espírito. Sempre você vai ter que ter isso. O Espírito e o renovo. O Espírito e o Logos, que saiu daquele Espírito. O Logos é o Filho. Quando tem o Logos, mas você não podia ainda o ver, ele precisava vir e se fazer carne. Por isso, do Logos veio o homem. No homem já poderia ver Deus. No Adão já poderia ver Deus. O Adão já podia dizer para os animais. O irmão Brana mostra nesta mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis. Porque Adão podia chegar e dizer para os animais, o peixe para a água, animais para o pasto, aves para as árvores. O homem podia.
Foi por isso, cada um seguiu sua natureza, desde o princípio. Por isso a natureza do peixe é água, porque o Adão, que aqui era um Deus na terra, o encaminhou para isso, o ordenou. Então nós temos que ver Deus vindo à imagem do homem. Porque quando ele o fez, o homem, a sua imagem, o criou, Gênesis 1, 27, aquela imagem era espírito. Mas depois disso foi que ele veio e fez o homem do pó da terra, para fazer o visível, o que manifestasse aquele espírito que ele havia criado. Então o que é o Filho de Deus? É a manifestação do Espírito invisível, o qual é Deus. Mas e o que é esse Filho? É outro Deus? Não. Ele é a manifestação de Deus. Ele não é outro Deus. Ele simplesmente é a forma de você poder ver Deus. Amém? Então é aí que chega a deidade suprema. O irmão Brana, quando diz aqui, a deidade suprema de Jesus Cristo, que São João estava mostrando aquilo em Apocalipse, para expressar e mostrar a nós a deidade suprema de Jesus Cristo. E para revelar a deidade como um Deus. Hoje em dia, há um tremendo erro, o qual ensina que há 3 deuses em vez de um. Quando ensina 3, ensina 2. Quando ensina 3 pessoas, eles ensinam 2 pessoas. Porque o filho estava falando com o pai. Gente, o filho é carne, o filho está falando com o pai é espírito. O filho é aquilo que saiu, o rebento que saiu do pai, que é espírito invisível, que você não pode vê-lo. Mas aqui tem o filho, no qual se vê o pai, porque o filho, eu e o pai somos um. Eu, o corpo, e o pai, que é espírito, somos um. Formou, completou. Você sabe, quando Deus chegou a Cristo, Ele completou. Esta criação estava em Deus antes da fundação do mundo, mas teria que ser manifestada na terra. Por isso Ele tinha que criar o Logos, que é aquela pequena luz que saiu dele. Logo daquele Logos veio o homem, mas Deus também estava naquela criação. Ele foi, diz o irmão Brana, o primeiro da criação. Porque quem tinha que ser visto primeiro é o Criador. Então você quer ver o Criador? Ele criou o corpo, que começou numa pequena luz, não era o corpo ainda, mas começou naquela pequena luz. E da forma que ele veio formando o homem, quando chegou no homem, do Logos ao homem, você vê que logo ele passou dali para Melquisedeque. Ele foi visto como as costas de um homem por Moisés. Logo, ele estava em carne, chamado Jesus Cristo. É o mesmo Deus. Isto é supremo, ele não tem que pedir para ninguém. Por isso, Jesus, enquanto estava na terra, como um homem, como um filho, ele dizia: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Agora você tem que entender, por que pedir ao Pai no nome de Jesus Cristo? Você tem que saber, existe um outro nome além deste? É porque você usa a palavra Pai, a expressão Pai, que é Espírito, mas pede no nome que revela aquele Pai. Em nome de Jesus Cristo, você pede. Agora Jesus diz, tudo pedirdes ao Pai em meu nome. Agora você vai em São João 17, 26, e você vai ver que ele diz, manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Manifestei o teu nome. Você sabe o que é Jesus Cristo? Jesus é um nome natural daqui da terra, mas Cristo, que é o ungido, que é o Logos, isso é eterno. Manifestei o teu nome. Para manifestar o nome tinha que ser um homem, e o Logos estava em carne. O Logos, o qual é o Filho, a palavra, o Verbo, estava em carne. Bom, você sabe que agora, depois da terceira etapa, que está dando para pregar a deidade muito melhor. E eu não sabia dessas coisas. Precisa de terceira etapa para começar tudo de novo. Você notou? Então, olha bem o que o profeta vem ensinando aqui para nós.
esta revelação, como foi dada a João por Jesus mesmo, corrige esse erro de 2 e 3 pessoas. De uma pessoa a parte de Jesus, do Pai ser um outro, a parte de Jesus. O Pai é Espírito. Quando você fala no Pai, pensa bem, Ele é Espírito. Quando você fala no Filho, pensa bem, Ele é a manifestação daquele Pai Espírito. Ele é a carne, Ele é o corpo, Ele é onde você vê, Ele é o rebento, o renovo de Deus. Não é que há 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. Por isso, irmão Brando diz, Ele não é como o seu dedo, como o meu dedo. Você anotou? O dedo tem 3 partes também? Meu irmão Brando diz, ele não é como o seu dedo, porque o seu dedo tem 3 partes, e é uma sim, mas ele manifestou como Pai, Ele é Espírito, como Filho, Ele era o Logos, que se tornaria o corpo depois aqui na frente. Viria o corpo para poder manifestá-lo, para poder ser visto, Ele teria que fazer isso. Então Ele não é como o seu dedo, assim, mas Ele tem ofícios distintos. O ofício dele é distinto. Como Pai, Ele é o Criador, agora Ele mesmo veio como Filho. Ele é Salvador. Aí Ele morre. Como Filho, Ele morre. Porque filho quer dizer aquele que nasceu. Filho é aquele que veio de uma mulher. Saiu de uma mulher, por isso que chama filho. Agora, por que Ele é Filho de Deus? Porque Ele saiu de Deus. Entende? Ele, o Filho, saiu do Pai, do seio do Pai, o unigênito, que também diz o único, que está no seio do Pai, o Pai, que é a palavra em seu seio. E esse unigênito estava no seio do Pai, a palavra. E esta palavra foi falada, e veio o Logos, e do Logos veio o homem, e até vir Cristo, para Deus poder ser manifesto, ser visto, e por isso, olhar em Jesus não podia ver outra coisa. Mas os crentes dos dias de Jesus, olhou em Jesus e chamou Jesus de demônio, chamou Jesus de Beuzebu, maioral dos demônios. Eles não entenderam a divindade, a deidade de Deus. Ele não era o maioral dos demônios, Ele era o supremo Deus. Mas era tão grande, mas estava expressado tão pequeno, que era numa carne que tem pus, dores, cansaço, angústia, que não tem aparência, que não tem formosura. E Ele veio assim. Deus quis fazer-se a si mesmo assim, como um de nós. Mas Jesus foi claro na doutrina dele. Para os dele Ele revelou. Filipe queria ver outro, Ele diz, não, quem me vê a mim, vê o Pai. Não tem outro. Crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos pelas obras. Ali estava revelando-se aos seus. E Deus não revela aos outros Ele fala por parábola. Você sabe que aos outros Ele fala por parábola? Sempre foi assim. É a parábola da semente. E os outros diziam, mas o que é isso? Aí Ele chegava e explicava para os discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mas o Senhor fala e eles ficam tudo enrolados, eles não ficam sabendo nada quem era essa semente, quem era esse semeador, o que era a semente. Eles não ficaram sabendo, então, mas a voz que é dada, não adianta falar para eles lá, é para vocês. A voz é dado conhecer os mistérios dos 7 trovões, não a eles. Não adianta falar para eles que o cordeiro saiu do trono, eles não enxergam. Eles chamam isso de demônio, eles chamam isso de falsa doutrina. Não adianta falar para eles, a voz é dado conhecer os mistérios dos 7 trovões, a voz. Mas a eles não, a eles eu falo por parábola. A eles eu falo por parábola, Deus falando por parábola, dentro da mensagem, na terceira etapa. Falando por parábola. O 7º não foi aberto. Parábola? O 7º estava pregando? Não foi aberto? Ele não foi aberto porque estava ali em carne, o 7º. Aleluia. Bom, eu, quando vejo isso, para mim eu tenho a luz suficiente. Amém.
suprema deidade. Então, o que é o Senhor Jesus Cristo? Ele não é apenas filho, ele é Emanuel, Deus conosco. Ele não é Emanuel segundo, não, ele é Emanuel, Deus conosco. Não existe outro Deus, o Deus que está no céu, o Deus que é Espírito, o Deus que tirou de si, gerou um filho, está aqui na terra agora, chamado Jesus Cristo. E o que esse filho revelou a si mesmo? Está revelando o Pai. O filho não revelou a si mesmo, ele revelou o Pai. É isso que tem que entender. E as pessoas fazem duas pessoas exatamente por isso, porque o filho, eles põem que estava revelando a si mesmo. E aí, nas expressões de Paulo, de São João, em alguma coisa que eles expressaram, e até nas expressões de Jesus Cristo, convém que eu vá para o Pai, que o Pai é maior que eu, isso aí tudo é parábola. Isso é para as pessoas ficarem enroladas mesmo. Quem não tem luz vai ficar enrolada, vai ficar cega mesmo. Porque não percebe a suprema deidade. Você não tem que ter Jesus apenas como um filho. Jesus, o filho, é só Jesus, o filho. Mas quando ele nasceu, ele não nasceu Jesus. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi Cristo, não Jesus, Cristo, o Senhor. O Senhor nasceu. Mas então, ele nasceu porque lá no céu já tinha sido gerado. Saiu do próprio Deus, Deus criou a pequena luz. Ah, mas aqui na terra tem que nascer. Aqui tem que nascer, para poder ser visto. Aí Deus tinha que encontrar um meio. Encontrou a virgem. E deu o óvulo e o gens para ela. Mas eu não tenho contato com o homem. É por isso mesmo que eu estou aqui. É porque você não tem contato com o homem. Então você vai gerar do Todo-Poderoso, a virtude do Altíssimo vai te cobrir. Então você vai conceber esta semente santa. E gerou um filho. Agora, o que ela foi? A incubadora só. Deus deu tudo para ela. Deus trouxe tudo para Maria. Ela foi só a incubadora. Mas o que estava ali era o gens de Deus, era o óvulo de Deus, que Deus deu para Maria. Como dizer, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Mas a mulher em si, ela não tem semente. É o homem que dá semente para ela. Eva não tinha semente, foi a serpente que deu a primeira semente para Eva. Maria não tinha semente, foi o Espírito Santo que trouxe e deu para ela. A igreja não tem semente, é Deus que deu para ela. Suprema deidade. Não é que há três deuses, mas um Deus com três ofícios. Parágrafo 22, estou lendo ainda a revelação de Jesus Cristo. Porque se eu for falar sobre deidade do Senhor Jesus, eu vou ter que pregar essa mensagem quase toda aqui. É a deidade de Jesus Cristo. Quando você chega ali na sétupla glória da sua pessoa. A sétupla glória, 7 glórias da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a pessoa bem, eu creio que um dia nós vamos ter que estudar tudo isso mesmo. Esta poderosa revelação escuta bem, não é que há 3 deuses, mas um Deus com 3 ofícios. E não há que há 2 deuses, mas é um Deus com 3 ofícios. Há um Deus com 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que teve a igreja primitiva e tem que ser restaurada neste último dia, juntamente com a fórmula correta para o batismo em água. Porque se Mateus 28, 19 diz que é para ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, então precisa-se de uma revelação, um ensinamento para isso. Hoje precisa de uma restauração, mas os pentecostais não querem essa restauração. Então quem aceitou? Nós aceitamos esta restauração. É Deus se manifestando, é Deus se fazendo conhecido. Se você pudesse voltar, como diz o irmão Brano, a esses 100 milhões de anos atrás, você pudesse voltar e colocasse a mão no corrimão da eternidade
e desse uma olhada para o templo depois, quando o templo seria formado, e você começasse a ver Jardim do Éden, você começasse a ver as ações dos animais, tudo com a natureza linda, abençoada, Adão ali e Eva, que coisa tremenda. Você estaria olhando da eternidade para o tempo, você veria o período profético, o período dos patriarcas, você veria, depois o período profético. Você estaria vendo, pondo a mão no corrimão da eternidade, 100 milhões de anos atrás, você veria a manifestação de João e daria uma olhada. Foi o que os anjos fizeram. Quando eles se revoltaram, eles olharam aquilo e disseram: por que eu não vi? Mas agora eu estou vendo. É nosso Pai, é nosso Deus, é Ele mesmo que está ali. Agora Ele pode ser visto. Ele está como um humano. Olha o que fazem com ele. Batem nele, arranca a barba dele. É nosso Deus. Oh, ele precisava de uma autoridade. Ele precisava dar um sinal. Porque diz o historiador que os arbustos, as árvores perto do Calvário, estava cheio de anjos, olhando para Jesus, para o Calvário, enquanto seus algozes, aqueles que o condenavam, estava massacrando, e os anjos dizendo: olhem para nós vamos revirar isso daí, nós vamos te arrebatar da cruz. É o que diz o irmão Brana com respeito ao pinta-roxo. E você sabe a lenda do pinta-roxo? É uma lenda. Ele diz: mas você sabe como é? É que ele um dia viu um homem morrendo na cruz. E ele então chegou, como ninguém fazia nada, ele chegou e começou a bicar naqueles cravos, tentando arrancar os cravos. E o seu peito foi banhado de sangue, por isso ele foi chamado de pinta-roxo. O peito banhado de sangue, e diz que o meu peito esteja banhado com este sangue. Agarre-se ali. Os anjos queriam libertá-lo, os anjos queriam livrá-lo das garras de Roma, do julgamento romano que o levou à cruz. Maldito todo aquele que é dependurado no madeiro. E ele foi dependurado como maldito, sendo Deus. E os anjos deram uma olhada, e se você pudesse colocar a mão no corrimão da eternidade e olhar estes 100 milhões de anos, você veria tudo isso para acontecer. Todas estas coisas. E os anjos não podiam ser atendidos. E o seu Senhor não olhava para eles. E os anjos são obedientes. Os que ficaram. Porque os que foram desobedientes foram lançados para o abismo e estão aguardando o dia da condenação. Mas os obedientes ficaram lá, e os obedientes tiveram suas ações, e quando chegou naquele dia no Calvário, que o seu Senhor, eles olharam e disseram: mas ele nem olha para nós. E se ele não olha para nós não podemos fazer nada, porque se ele olhar para nós, ele pode dar um aceno. E o aceno que ele der, nós vamos e arrebatamos ele da cruz, tiramos ele do sofrimento, tiramos ele desses romanos, desses judeus. Mas ele nem um sinal fez, porque ele não tinha que fazer sinal nem para os anjos dele. Quando Deus é Salvador, ele não tem que fazer sinais para os anjos dele. Diz: vocês não precisam de salvação, vocês nunca caíram. Quem precisa de salvação são esses aqui, aqui embaixo. Deixe-me quieto, deixe-me morrer. E enquanto ele não olhava para ninguém, um ladrão disse: desça da cruz se tu és o Cristo. Salva-te a ti e a nós também. Cristo não falou nada. O outro ladrão do outro lado dizia: nós estamos aqui pelos nossos feitos, merecemos morrer, mas este homem nada fez. Lembra-te de mim, ó mestre, quando entrares no seu reino. Lembra-te de mim. Foi a hora que ele deu uma olhada
Foi a hora que ele deu resposta, foi a hora que ele abriu a boca para o eleito. A você eu falo, a você eu revelo. Hoje mesmo, você não vai ter ladrão que passar por purgatório. Não. Seu purgatório é aqui na terra. Você está pagando o preço na cruz dos males que você fez. E você reconheceu que eu não fiz nenhum mal. Então hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Naquele dia era melhor ser aquele ladrão do que ser Anás e Caifás. Porque o ladrão foi para o paraíso com Jesus. Meu paraíso. Estarás comigo no meu paraíso. Amém? A deidade suprema, suprema deidade de Jesus Cristo. Era Deus morrendo na cruz. Mas como o Espírito não pode sangrar, Deus tinha um corpo que sangrou por cada um de nós. Senhor Jesus, reconhecemos esta grande obra cruenta para a redenção dos filhos. Reconhecemos o Calvário, o sangue. Reconhecemos a manifestação da deidade, desde a criação de si mesmo, de um logos, de uma pequena luz branca, e que logo veio o homem, e o homem caiu, e o Senhor continuou levantando aquela imagem, novamente, a imagem caída, e a imagem que caiu, foi aquela imagem animal, moral, caiu, mas o Senhor veio em Cristo, e levantou a imagem do homem outra vez, como o Senhor fez no princípio, levantou aquela imagem da perfeição, do poder, para parar a natureza, para multiplicar pães, para parar as ondas bravias do mar. Reconhecemos esse grande poder, por isso o mar aquietou, as ondas aquietaram, porque viram que era o seu Criador. Era a suprema deidade andando sobre ela. E aquelas ondas bravias, era Satanás, o mar revolto da vida. Como o seu profeta ensina, que naquele dia, o diabo diz, eu vou afundar esse barco, vou aproveitar enquanto ele está dormindo. Mas era só o corpo, era o físico cansado, esgotado, da suprema deidade que estava dormindo, era o corpo apenas. Mas quando Satanás trouxe ondas grandes sobre aquele barco, a suprema deidade levantou e disse, aquieta-te mar, para! E houve grande bonança. Reconhecemos isto, Senhor. Seu profeta diz, você sabe quem terá o poder da infalibilidade neste dia final? Ele diz, será um profeta autenticado pela Bíblia Sagrada, que revelará os mistérios ocultos da palavra. Outra vez, Deus veio numa carne, Deus manifestou no homem. Obrigado por podermos ver estas coisas, Pai, que o seu profeta não era Deus, mas era o corpo, o qual o Senhor, que é Espírito, usou nesta era para revelar os selos, os trovões, abrir uma porta para a igreja, subir para a eternidade, para encontrar fé de rápido. Obrigado por tudo, Senhor. Encontramos esta fé de rápido dentro da revelação dos 7 trovões nos 7 selos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a suprema deidade. Amém, Senhor. Amém. Quando rosas no caminho eu achar, muito alegre com Jesus eu quero estar. Se espinhos meus pés, eu sei
permanecerei com Cristo, o seu nome eternamente exaltarei. Sempre alegre permanecerei com Cristo, o seu nome eternamente exaltarei. Amém. Bom, irmãos, Deus vos abençoe. Vamos voltar à tarde para mais um culto. Às 18h20 começam os cânticos, a oração, e logo teremos mais uma mensagem. Não sei se prosseguiremos, porque falar sobre a deidade vai muito tempo, né? E eu sei que da forma que Deus está abrindo isso, muito mais, até é uma grande ajuda para as pessoas ouvir a mensagem da deidade do Senhor Jesus. Muito bom, né? Bom mesmo. Então vamos voltar à tarde para mais um culto. Deus te abençoe. Meu abraço. Abraço.